Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Aos irmãos que estão no lar assistindo, tendo essa oportunidade, aqueles que vão assistir depois, que recebam as nossas vibrações de amor e que seja bem-vindo ao nosso grupo, que nós chamamos carinhosamente de GEAF, o grupo de aprendizes da fraternidade, e que possamos aprendermos juntos através da palestra o que Jesus, o que a doutrina espírita vem nos trazer de ensinamento e aprender a nos fortalecer, que estas palavras nos fortaleçam o espírito. E para iniciarmos, eu convido a todos que aqui estão, aos irmãos que estão em casa, para fechar os nossos olhos nesse instante, que possamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, a estender os braços e nos acalentar com a sua paz, com o seu amor, com sua harmonia. E sentimos, Senhor, o pulsar do coração, do amor sublime que Jesus emana sobre todos nós. Nós que muitas vezes estamos, Senhor, cansados, muitas vezes passando por dificuldades, que muitas vezes estamos nos sentindo enfraquecidos. Senhor, que teu abraço possa nos renovar a esperança, possa nos renovar a fé, Senhor, e que possamos sentir o amor de Jesus para com todos nós. E assim, para iniciarmos a palestra de mais essa noite, que possamos rogar a prece que nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, quando ainda não sabíamos falar com Deus, com o Pai. E Jesus assim pronunciou a oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não os deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o microfone. Obrigada. Bom, meus irmãos, hoje a nossa palestra, o tema é a procura da felicidade. E ao preparar a palestra que eu fiz, estudando o livro Jesus no Lar, a Boa Nova, que eu gosto muito porque é a vida de Jesus com os discípulos, é os ensinamentos de Jesus perante aqueles que seguiam o Mestre. Então, nós vemos que assim como eles, também tinha suas dúvidas, também tinha suas dificuldades, mas o amor que sentia pelo Mestre, o carinho, o respeito, a dedicação, fez com que o Mestre, através de suas palavras, através das parábolas, através de suas histórias, pudesse assim consolar e trazer um pouco de esperança, de fé
aos corações tão aflitos. E até hoje, meus irmãos, a palavra do Mestre chega a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que necessitam de um amparo, de uma palavra amiga, de um incentivo, de um bom ânimo. E foi isto que Jesus na terra assim exemplificou, através do seu amor, através de suas palavras, através do seu olhar, através da esperança que emanava aos corações. Quantos foram aqueles que Jesus assim curou? E Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Dando para nós o incentivo e bom ânimo de dizer: tendes fé, pois vós consegueis assim passar pelas dificuldades e sair assim vencedor. Bom, mas hoje a nossa palestra não é sobre Jesus, mas não é sobre as curas de Jesus, mas é tão importante quanto a procura da felicidade. Muitas vezes nós, principalmente nos momentos difíceis, nós muitas vezes conversamos com Deus, com o Mestre, e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Estou precisando do seu amparo, estou precisando de sua ajuda. Não vê que estou sofrendo? Não vê, Senhor, o quanto estou necessitado? E na época de nosso Mestre Jesus, também assim acontecia. Porque Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Veio ensinar que Deus, que na época tínhamos medo e receio, Jesus veio nos ensinar que Deus era amor, que Ele amava cada um de seus filhos, que Deus era bom, mas era justo. Então Jesus veio trazer a esperança, a boa nova, de boas notícias, de bom ânimo para nós, para todos nós. Pois até hoje estamos também procurando a boa nova. E aí, Jesus reunido junto com os discípulos e também junto com outros irmãos, familiares dos discípulos que também se reuniam, e eles comentavam, assim como nós, que muitas vezes estamos num grupo, né? E comentamos das dificuldades uns para com os outros, do que um passa, o que o outro está passando. Então ali comentavam entre os discípulos que como que eles podiam levar o reino de Deus, a boa nova, as pessoas que sofriam pela fome, pela dor, pelo abuso de poder, pelas altas taxas de impostos que eram cobrados, pela doença. Como eles poderiam levar esse alento do reino de Deus a estas pessoas? Como levar um momento de alegria, de alento a estes corações tão frágeis e tão necessitados? Então, Jesus, ouvindo a conversação, aproveitou o momento e pediu a atenção das pessoas que ali estavam e perguntou: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para cada um de nós? É um reino de amor,
É um reino de esperança, é um reino de coragem, é um reino de fé. É um reino onde Deus ampara e olha por cada um de seus filhos. Para cada um de nós, se nós perguntarmos, vai sentir e vai ter palavras próprias para dizer o que é o reino de Deus. Então Jesus aproveitou aquele momento e procurou, através de uma história, dar o ensinamento a todos aqueles que ali estavam. E Jesus disse: viviam na terra homens que permaneciam em grandes conflitos, na miséria, na perturbação, no sofrimento. E Deus, Pai de todos, ouvindo as lamentações daqueles que sofriam sobre a terra, se apiedou e enviou para a terra um emissário do Senhor. E ele trazia consigo um presente para aquelas pessoas tão necessitadas, aquelas pessoas tão carentes. E trazia com ele algumas sementes. Sementes estas que eram sublimes. E então, o emissário pediu para que as pessoas ali se reunissem e comentou que Deus, de amor e bondade, se apiedou e trouxe para eles sementes sublimes, mas que eram muito especiais. Por quê? Porque se plantassem e se cuidassem dela, ela se tornaria uma grande árvore frondosa, repleta de flores e frutos. Flores estas de luz e frutos de ouro. Essas flores de luz, elas emanavam um cheiro que se espalharia para todos e traria assim a paz no espírito, a tranquilidade. E o fruto de ouro, ele iria assim matar a fome daqueles que sofriam, e assim não haveria mais assim necessitados sobre a terra. Mas para que essa árvore da felicidade e da paz pudesse germinar e crescer, era necessário que ela tivesse em boa terra. Era necessário água abundante. Era necessário um bom adubo. E era necessário que ali tivesse produtos que pudessem proteger ela das ervas daninhas. Mas, além de tudo isso, ele pedia que era necessário para que ela assim crescesse o amor, a união de todos e a vigilância. Amor, união e vigilância. E todos estavam assim, boquiabertos, admirados, com aquela semente. Queria dar para eles a solução das suas dificuldades, ia trazer para eles a felicidade. Então, eles, recebendo a semente, foram para suas casas,
para que pudessem refletir como eles iriam fazer o plantio. Mas cada um que foi para o seu lar, para a sua casa, começou a pensar: eu acho que essa semente devia ficar comigo. Outro, porém, também com o mesmo pensamento: não, essa árvore, quem tiver essa árvore, esse plantio, essa semente, vai ter o poder nas mãos. Lembra o que o emissário pediu? Amor, união e, vocês lembram? Vigilância. E esses pensamentos começaram a tomar conta. Cada um queria ficar com a semente para si, achando que assim iria tomar assim o maior proveito. Então, ao amanhecer se reuniram ali todos e aí falaram: pois bem, onde vai ser o plantio? Um deles já foi dizendo: olha, eu tenho a melhor terra. Mas outro, ouvindo isso, disse: mas eu tenho a irrigação, eu tenho a água em abundância, então a semente deve ficar comigo. Outro, porém, diz: mas eu tenho o adubo, então a semente deve ficar comigo. Porque senão, se não tiver o adubo, como crescerá? E o outro, porém, diz: mas eu tenho o fertilizante, eu tenho o produto que pode ajudar a não ter ervas daninhas e nem praga. Mas então, cada um puxando para si. Olha só, um tinha terra, o outro tinha água. Cada um tinha condições. Se juntassem, não é mesmo? Se unissem e se vigiassem, não é mesmo? Então não poderiam aquele que tem a água com aquele que tem a boa terra, com aquele que tem o adubo, com aquele que tem o fertilizante, o produto, não poderia assim se unir? E todos não teriam essa árvore que serviria para todos. Mas o que aconteceu? Cada um se impôs na sua opinião, começou a divergência, as brigas e com a briga os desentendimentos, e assim simplesmente eles perderam a grande oportunidade de ter nas mãos aquilo que iria lhe trazer o alento e a felicidade para suas dores, para suas aflições. Então Jesus disse: vistes, meu irmão, a todos que ali estavam, Deus deu a cada um de seus filhos talentos. Como assim talentos? Sim, entre eles a inteligência, a reflexão, a riqueza, o conhecimento, para alguns a autoridade. E que mais? Que mais que poderíamos dizer que seria talento para nós? Inteligência, capacidade, reflexão. Que mais seria talentos para nós? Talvez até mesmo o silêncio no momento certo é um talento.
pois muitas vezes evita de estarmos entrando em conflito uns com os outros, não é mesmo? Então Deus deu para todos os seus filhos talentos, mas talentos estes que não é para si, mas para que possa ser dividido e multiplicado, para que possa ajudar aquele que está precisando. Por exemplo, a riqueza. Se eu tenho e vim com esta missão e tenho a riqueza, não poderia auxiliar? Não poderia gerar empregos? Não poderia auxiliar a ciência através de novas descobertas para as doenças? Não poderia estar ajudando aos necessitados? Então, estes talentos, mesmo que para nós seja pequenino, mas sempre temos a oportunidade de fazer com que estes talentos cheguem aos que estão precisando. Talento de ouvir a pessoa que está passando por uma dificuldade imensa e não tem com quem conversar. O talento de fazer uma visita e de levar uma boa palavra de bom ânimo àquele que está ali adoentado, que está padecendo. Tudo isso são talentos, meus irmãos. E nós temos esses talentos para ser assim multiplicados para os nossos irmãos, não para nós. Talvez podemos utilizar, mas que seja em benefício dos nossos irmãos, do nosso próximo. Foi para isso que Deus nos deu a oportunidade, nos deu a capacidade. E então, Jesus, ao falar essas palavras, todos ficaram admirados, pensativos. Mas Jesus continuou. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre os homens, quando houver assim o espírito de amor e de humildade, no caminho redentor de um bem maior, então o reino do céu, a felicidade, a paz de espírito resplandecerá na terra. E assim haverá a sublime paz, a alegria em nossos corações. Então, muitas vezes, meus irmãos, deixamos que o orgulho e que o egoísmo nos segue. Não deixe que nós possamos ver a necessidade e de ouvir as necessidades. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando fala fora da caridade não há salvação, e que ali está escrito que a caridade e a humildade é o caminho que nos leva à salvação, mas que o egoísmo e que o orgulho é o caminho que muitas vezes vai nos levar à perdição. Então, sabendo disso, meus irmãos, não é tão generoso de nossa parte de entendermos e compreendermos a dor alheia, de entender e compreender as necessidades, e não de sermos assim julgadores daquilo que achamos que é certo ou que é errado. Jesus diz que julgar somente Deus pode nos julgar. Então, quem somos nós
Então, que em vez de julgar, levemos palavras de bom ânimo. Em vez de julgar, que possamos auxiliar. Pois é assim que nós vamos encontrar a paz de espírito. É onde nós vamos, através da doação, do amor, através da caridade, do amor em ação, meus irmãos, é que nós vamos encontrar essa felicidade, essa paz. E essa felicidade que nós tanto almejamos, que muitas vezes não queremos a dor, o sofrimento, não queremos as angústias, as perdas de entes queridos, que não queremos de mais sofrimento. Talvez na Terra, talvez não seja ainda esta oportunidade, porque assim como nos ensina a doutrina espírita, ainda estamos no mundo de provas e expiações. E o que quer dizer isso? Um mundo onde ainda o mal prevalece sobre o bem. E se nós estamos aqui, é porque Deus assim permitiu. E porque temos que estar neste planeta Terra, esse planeta escola, esse planeta de aprendizado, para estarmos aprendendo um com o outro, para estarmos removendo as arestas do passado junto aos nossos familiares, junto à sociedade onde estamos. Então, que possamos sempre escolher este caminho. E Jesus assim nos ensinou, quando disse que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Fazer todo o bem ao nosso próximo, assim como gostaríamos que fizesse para nós. Porque este é o caminho. Se hoje não conseguirmos a felicidade plena, com certeza estaremos deixando a sementinha aqui, para que nas próximas encarnações ela possa germinar, crescer e dar frutos. Então, só depende de cada um de nós, meus irmãos, que nós possamos compreender que na Terra vamos ter sim momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos difíceis, sim, mas como diz nosso irmão Francisco Cândido Xavier, tudo isto passará. As dores passarão, os momentos de alegria também passarão, mas que nós possamos aproveitar cada momento, cada instante neste grande aprendizado chamado vida. E para encerrar, eu gostaria de falar uma frase de nosso irmão Chico, né? Nós estamos falando, nosso irmão Francisco Cândido Xavier, quando foi perguntado para ele o que é a felicidade. E ele, né, daquele jeito tão manso, né, tão querido, tão simplório, tão de uma grande e imensa humildade, diz assim: guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde quer que estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando supri-las ou atenuá-las, para que os outros possam sofrer menos. Faze assim todo o bem que puderes, em favor do vosso irmão, sem pedir remuneração. Faça por amor.
E assim, meus irmãos, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento, levando conosco, Senhor, que é só através do amor, que é só através da caridade, que é só através, Senhor, das boas ações, do auxílio, Senhor, é que vamos encontrar a nossa paz e vamos ter os nossos momentos de alegria, de bom ânimo e de felicidade. E assim, que possamos fechar os nossos olhos e rogar, Senhor, através da prece, que neste momento possamos, Senhor, falar com Deus, falar com o Pai, falar com o nosso Mestre Jesus e entregarmos, Senhor, as nossas aflições, as nossas dores, os nossos medos, as nossas dificuldades. Que possamos entregar a Deus, que possamos confiar em Deus, que possamos, Senhor, deixarmos as nossas dificuldades em Suas mãos e rogar, Senhor, a força necessária para vencermos a cada dia, a cada dificuldade que encontramos pelo caminho. Senhor, nos fortalece, nos dê, Senhor, o bom ânimo, para que possais assim vencer a mim mesmo e vencer a todas as dificuldades que muitas vezes aparecem em nossa jornada. Ampara, Senhor, a todos os doentes, aflitos. Ampara a todos que se encontram nos hospitais, nos seus leitos, que sofrem, Senhor, e rogam com fé, com esperança, o amparo. Aqueles também que se encontram em seus lares e que também necessitam, Senhor, do Teu amor. Que também estão pedindo e rogando, Senhor, pelas suas aflições. E vos pedimos, principalmente, pela humanidade, por todos os povos de todas as nações, principalmente, Senhor, pelo nosso Brasil, nosso querido e amado Brasil, que passa por momentos estes de decisões, de escolhas. Ah, Senhor, a Ti te entregamos e que seja feita a Tua vontade, porque vós sabeis o que é melhor e o que necessitamos para cada um de seus filhos. Ampara, Senhor, a todos, principalmente aqueles que passam por momentos de provações, que muitas vezes se encontram, Senhor, nas ruas e fazem de pontes e pontilhões o lar, um lugar para ficar, um lugar para dormir. Senhor, envia, Senhor, amigos, envia, Senhor, anjos de luz encarnados e desencarnados, que possam ampará-los com amor, com carinho, com o alimento que também sacia a fome do corpo físico e também o amor que alimenta a alma. E ampara, Senhor, a todos os nossos familiares, que possamos ver, Senhor, o nosso lar
recebendo, Senhor, a visita de um espírito de amor, de um espírito que Deus envia para se higienizar, para, Senhor, emanar as boas vibrações de amor. E a todos os nossos familiares que lá estão, por aqueles que estão perto, por aqueles que estão distantes, por aqueles que já deixaram o corpo físico, mas não deixam de ser nossos irmãos queridos, nossos familiares, que continuaremos amando e um dia nos reencontraremos. E ampara, Senhor, a cada um de nós. Senhor, ampara, e que possais, Senhor, dar o alento necessário, Senhor, para que possamos estarmos neste grande planeta, Terra, nessa grande escola da vida, neste aprendizado da alma, e que possamos aproveitar a cada instante, a cada momento. E que seja feita, Senhor, em nossa vida, em nossas vidas, a vossa vontade, a vontade do Pai, a vontade de nosso Pai, que está sempre conosco, amparando e orando por cada um de nós. E que assim seja, meus irmãos. E agradecemos a todos que aqui estão, que este amparo chegue a todos os lares, aos irmãos que estão nos assistindo, e que jamais, diante das dificuldades, jamais percamos, Senhor, a fé em Deus, a fé em Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite.